Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da EasyTax Brasil, legislação e tributos sem enrolação, galera. Sabe que foi aprovado reforma tributária depois de 30 anos sendo discutida, falada, todo governo, entra governo, sai governo, falando que ia aprovar isso. Ontem foi um dia histórico, como muita gente está dizendo, foi aprovada em 2 turnos a reforma tributária pelo Congresso Nacional. E agora o que acontece? Quais são as próximas fases para os réus mortais que somos nós, que iremos pagar toda essa conta? O que é essa reforma? O que ela é? O que ela propõe? E quais são os IVAs? Quais são os tipos de coisas que irá acontecer a partir de então? Quando irá começar? Tá? Tudo isso eu vou falar com vocês aqui neste vídeo. Qual é a fase de transição? Eu vou falar com vocês tudo isso depois da nossa vinheta. Roda aí! Estamos de volta, galera. A gente vai falar sobre reforma tributária que até a fim aconteceu depois de 30 anos, conforme falei para vocês. Vamos detalhar passo a passo aqui o que é a reforma, mas antes de tudo isso, se você acabou de chegar, eu preciso da ajuda de vocês. E claro, se inscreva aqui no botãozinho vermelho logo aqui abaixo, se você não está inscrito. Deixa seu joinha para engajar esse vídeo, cara. É de graça, clica aí, é só clicar, deixa o joinha, comente se você tiver dúvida e claro, se inscreva porque é totalmente gratuito. Se inscreveu? Deu joinha aí já? E aí a gente vai falar agora, não vamos demorar mais, vamos passar aqui o ponto, resumidamente, cada ponto dessa proposta, beleza? Qual é o primeiro ponto aqui que a gente vai falar? O que é a reforma, o que ela propõe, tá? Então, a reforma, hoje a gente tem um aglomerado de assuntos para englobar vocês aqui, para vocês entenderem. São 2 tipos de imposto. O que essa proposta está querendo fazer hoje? Querendo reduzir os impostos, que é o IPI, PIS e COFINS, né, que são os tributos, né, que é o IPI, PIS e COFINS, o PIS e COFINS são contribuições, então vamos chamar isso aqui de tributos, e o IPI é um imposto, tá? E tem a outra parte que é o ICMS, que é o estadual, e ISS municipal. São esses 5 impostos, esses 5 tributos, tá, que irão ser simplificados através dessa reforma, que seria a maior reforma tributária, a maior reforma voltada para impostos que a gente tem atualmente, tá? Então vai pegar esses 5 tributos que estão aqui e fazer apenas 2. Um com a amplitude ali federal, tá? Que seria o IPI, PIS e COFINS, tá? Que seria o IVA federal, e teria ali o IVA municipalista, né? Que seria o estadual, que é o CMS e o ISS estadual, beleza? E qual é o próximo ponto que eu vou falar para vocês? Sobre a fase de transição. E então, relacionado aqui à fase de transição, que começaria em 2026 e iria até 2032. A partir de 2033, todos os impostos, esses 5 impostos que estão sendo unificados, seriam extintos definitivamente e seguiria apenas com os 2 IVAs, que é o IVA federal e o IVA municipal e estadual, tá? Inicialmente foi proposta nessa proposta aqui agora, um IVA federal de transição de 0,9 e 0,1 para o imposto IVA, ICMS e ISS, que seria o IVA ali entre o estado e município, e o IVA federal 0,9. Tá? Nessa fase, o que iniciaria ali? Em 2026, iniciaria primeiro o IVA federal para fazer os testes, né, para equiparar a alíquota e tudo mais, e a partir de 3 anos depois, iniciaria a fase de transição do ISS e ICMS, tá? Esse daqui é a proposta que a gente tem hoje relacionando essa fase de transição, que eu acredito que ainda vai ter mudança depois que chegar no Congresso ali e tal. Existem outras coisas, outros pontos que pode ser abordado dentro aqui dessas fases de transição, mas eu estou apenas resumindo aquilo que a gente tem que trazer aqui para o vídeo não ficar tão extenso, tá? E aí agora eu vou trazer para vocês a questão das alíquotas que estão sendo tratadas até este momento, que eu até dei uma palhinha aqui no início falando para vocês, relacionada aí à questão de alguns itens da cesta básica, uma cesta básica nacional ser isenta, beleza? Vamos seguir aqui, e se você ainda não deixou seu joinha, deixa o seu joinha aí, que isso é importante para agregar esse vídeo para mais gente, tá bom? Sobre os IVAs, sobre a alíquota dos IVAs, ainda a gente não tem uma definição clara e apontando para um caminho correto. E o que está sendo discutido hoje é que teríamos ali 3 níveis de tributação, 3 níveis de faixa. Uma faixa que seria a faixa equivalente para padrão, né? Seria uma faixa equivalente, seria uma alíquota padrão para a maioria dos itens. Depois dessa faixa, teria uma segunda faixa,
onde teria essa segunda faixa teria uma redução em torno de 40% da primeira faixa, e teria uma terceira faixa que seria a faixa dos itens isentos. O que estaria dentro desses itens isentos? Seriam os principais itens aí que as pessoas necessitam, alguns tipos de medicamento para doenças terminais, câncer, por exemplo, algumas coisas desse tipo, ou alguns outros tipos de doenças, alguns cenários de inclusão que também poderia estar dentro dessa faixa aqui, e teria uma faixa ali equivalente com a redução. E a outra proposta que estão iniciando também, que seria os itens de alimentação, uma cesta básica padrão nacional, estaria nessa terceira faixa de alíquota zero aí, tá? Além disso, foram incluídas alguns pontos de tributação que hoje estão de fora, por exemplo, equivalente a um PVA para jatinhos, jet ski, essas coisas que não são tributadas no sistema atual, que acabaria englobando dentro dessas novas regras fiscais. E para fazer todo esse processo, para administrar toda essa dinheiraça aí, teria um conselho federativo, tá? Onde seria um representante de cada estado, e também 14 representantes iguais aí dos municípios, e 3 para a questão de prefeito, certo? Vamos seguindo aqui para os próximos passos. Um outro ponto que achei interessante falar aqui é que falaram que vai ter uma espécie de cashback para algumas pessoas, para devolução de impostos. Eu acho que isso existe lá no sul, é aplicado uma coisa parecida com isso, então seria a devolução de alguns tipos de tributos para algumas pessoas que estão em vulnerabilidade, que tem cadastrado em algum benefício. E eu falei para vocês também das alíquotas reduzidas, né, que vai ter essas reduções principalmente para serviços públicos, medicamentos, né, para alguns tipos de medicamento, tá? Produtos agropecuários, vai ter algumas coisas diferenciadas, e provavelmente entraria naquela segunda faixa ali de tributação, conforme eu falei para vocês. Tem a primeira que é padrão, depois a segunda faixa, e vai ter as reduções aí para as alíquotas, e a terceira faixa para as alíquotas zero. E aí seria ali que entraria a parte dos impostos dos produtos de cesta básica, produtos de medicamentos para tratamento de doenças graves e tal, tá? Que seria alguns tipos de isenções, tá? Então tem muitos pontos ainda a ser detalhado, que eu vou falando nos próximos vídeos, senão o vídeo fica muito extenso aqui, e aí fica um pouco distante. E algumas outras coisas também que falaram que existe o imposto do pecado, que é o imposto seletivo. Além dessas 3 faixas, teria o imposto do pecado ou o imposto seletivo que a galera fala aí, para alguns tipos de produtos que causam algum dano à saúde, alguma coisa nesse sentido, estaria aí dentro dessa outra faixa do imposto seletivo, beleza? Esse aqui é um vídeo mais resumido sobre a reforma tributária, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu joinha aí, comente, coloca suas dúvidas também, a gente vai falando nos próximos dias, vamos ler, entender um pouco mais, e a gente vai trazendo as notícias, os vídeos de acordo com aquela necessidade daquele momento. Neste momento, esse daqui para vocês inteirar sobre o assunto, e nos próximos a gente vai detalhando em cada uma dessas fases, beleza, pessoal? Te espero no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!